Olá, pessoal! Nós vamos aplicar então a teoria de multiplicação de matrizes por vetores nas transformações geométricas. A transformação geométrica é a que vai permitir que eu consiga colocar movimento dentro dos meus objetos. Então eu tenho três transformações fundamentais, uma delas é a translação, onde eu pego os vértices, né, que compõem esse objeto e translado ele para uma nova posição. Eu movo esse objeto da posição que ele estava para uma nova posição. A escala, quando eu aplico um fator de escala, eu consigo então ou aumentar o meu objeto ou reduzir ele em tamanho. E a rotação me permite então fazer um movimento de giro nos três eixos, tanto no giro no eixo X, quanto no eixo Y e quanto no eixo Z. Elas podem então ser representadas por equações, a gente vai estudar essas equações. Vamos utilizar basicamente matrizes para manipular essas equações e ela é bem importante em aplicações de computação gráfica, justamente para gerar essa ideia de movimento nas nossas cenas. A primeira transformação que nós vamos estudar, então, é a transformação de translação. Então, transladar um ponto x e y significa que eu vou mover, né? Eu vou tirar ele daquela posição e vou colocá-lo num novo local. A operação matemática é bem simples. Eu tenho um valor de vértice no eixo x, eu vou somar a esse vértice o valor em unidades que eu quero que haja essa movimentação. Então, se eu quiser transladar um ponto 10 unidades na direção x, eu posso fazer essa operação utilizando mais uma vez, então, aqui a operação com uma matriz identidade. Então, eu vou pegar a matriz identidade e no valor no ponto x, eu vou multiplicar ela pelo vértice. Vamos imaginar, então, que a posição inicial do meu vértice é 10 no eixo x, 10 no eixo y, 10 no z e 1 que me indica a posição. Eu quero, então, mover 10 unidades na direção x. Então, aqui na minha matriz de identidade, na posição x, eu substituo ela pelo valor que eu quero que seja feita a transformação. O que vai acontecer é uma multiplicação entre essa matriz e os vértices, e essa matriz resultante, né, depois de feita a operação de multiplicação entre matriz, vai resultar para mim numa nova posição do eixo x. Se ele era 10, eu estou acrescentando mais 10, a posição dele final vai ser 20. Como eu não fiz essa translação nem para o eixo y, nem para o z, ele se mantém na mesma posição. Então, essa aqui é a representação da matriz de translação. Vou colocar aqui nessas posições os valores que eu quero que sejam transladados. Em GLM a gente vai fazer alguns exemplos depois, mas a princípio é bom que vocês entendam que eu preciso definir os valores dos vértices em coordenadas homogêneas, né? Então ele é um vértice que vai ter os valores x, y, z e 1. Vamos criar a matriz identidade, né? 4x4. E fazemos então a translação dos valores que eu quero em cima da minha matriz identidade. Então, aqui as operações que eu preciso fazer é criar uma matriz que eu chamei de trans. Essa matriz aqui, então, é a minha matriz identidade. E a sequência, eu pego a matriz identidade que foi criada e faço um comando de translação, que é próprio do GLM. Em cima, o primeiro parâmetro é a matriz que eu quero que ocorra a transformação, e os valores para o eixo x, y e z das unidades que eu queira que ele se mova. Então aqui eu coloquei 15 no eixo x, 15 no eixo y, significa que se eu tenho um objeto que está posicionado na origem, no 0, 0, ele vai contar 15 posições para o lado direito, para o eixo x, 15 posições para o eixo y e o objeto vai ser posicionado então nessa nova posição. Essa transformação ela é interessante nós fazermos como uma transformação dentro de todo o meu objeto, então vou fazer um uniforme. Nesse uniforme eu crio uma matriz 4x4, essa matriz eu chamei ela de translation, e depois que eu fiz aqui a operação de translação, eu aplico o translation no
na utilização do programa que foi criado, e esse Shader Program, se vocês olharem os códigos anteriores, vocês vão lembrar que esse aqui é o meu programa, em Shader Language. Então, na verdade, esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nome que foi definido lá no uniforme e vai localizar, ele vai trazer a localização dele no Shader Program. Usando depois o GL Uniform Matrix, eu vou conseguir especificar, então, o valor da variável uniforme para o programa objeto corrente. O primeiro parâmetro é a localização, né, da variável uniforme a ser modificada. O segundo parâmetro, quantas matrizes serão transformadas, né, nesse caso 1. Se ela é uma matriz transposta, então eu só vou colocar o GL falso. E eu defino, então, um ponteiro para aquela matriz lá que efetivamente fará a transformação depois lá no nosso uniforme. Uma outra transformação bastante utilizada é a transformação de escala, aonde eu posso multiplicar cada componente, né, de pontos, né, no eixo x, y, z por um escalar. Quando eu multiplico um ponto por um escalar, eu tenho a noção de que se meu objeto, vamos imaginar aqui um objeto, quando eu multiplico ele por um escalar, a ideia que eu tenho é que esse objeto ele ficou maior. Se eu fizer a multiplicação por um valor menor, esse objeto vai aparecer para mim como se ele tivesse encolhido. Tá? Então eu posso aumentar ou diminuir o tamanho de um objeto. A matriz de transformação eu vou utilizar na diagonal os valores do x, y, z e da posição e faço a multiplicação então dos vértices para que haja então essa transformação de escala. Então vamos imaginar que os meus vértices aqui são 2, 2, 1 e 1. Quando eu multiplicar, vamos imaginar que eu estou multiplicando por 2, o que vai acontecer é aqui eu corto, né? Vai ficar fácil da gente fazer essa multiplicação. Então aqui eu vou ter 2x. Então, se for 2 vezes 2, a próxima posição vai ser 4. 2 vezes o y também falei que era 2, então vai ser 4. 2z, vai ficar o próprio 2. E o w vai continuar sendo 1. Então, percebam que novamente eu pego uma matriz e multiplico ela, né? Eu pego a minha matriz de identidade, multiplico por esse fator aqui de escalar, e essa multiplicação resultará em um novo tamanho, né, para o meu objeto. De forma semelhante, eu tenho que fazer os mesmos passos que foram feitos aqui na translação. Tenho que criar um uniforme, e esse uniforme eu posso chamar de translation. E essa transformação eu uso uma escala. Então, esses valores da escala 0,5, 0,5 e 0,5, eu estou então diminuindo pela metade praticamente o tamanho do meu objeto, o que dá a sensação de que o objeto encolheu, né? A última transformação que nós vamos estudar é a transformação de rotação. Uma operação também bem importante, mas um pouquinho mais complexa, é a operação de rotação. Então eu vou aplicar a um ponto qualquer, que representa então os meus eixos x, y e z, uma rotação a partir de um ângulo sobre a origem. Então, esse ângulo é a quantidade que eu quero que esse objeto rotacione. Inicialmente, nós vamos fazer uma rotação em torno da origem, e eu posso então fazer rotação de várias formas. Eu posso ter a rotação sobre o eixo x, né, que ele vai fazer uma rotação dessa forma. Posso ter uma rotação no eixo y, que ele vai fazer a rotação dessa forma, e posso ter uma rotação no eixo z, que vai fazer então a rotação dessa forma. A operação ela é um pouco mais complexa matematicamente falando, né? Então, para eu chegar ao valor novo do meu x, eu vou fazer o valor de x vezes o cosseno do ângulo, menos o valor do eixo y vezes o seno do ângulo, e para o valor novo de y, eu vou multiplicar o x com o seno do ângulo mais o y com o cosseno do ângulo. Aqui a operação
usando GLM, né? Então eu vou somente colocar a quantidade em radianos que eu quero, né? Então aqui, por exemplo, eu estou pensando numa rotação de 90 graus. Então em radianos e sobre qual eixo que eu quero que seja feita a rotação, qual tipo da rotação que eu quero, em cima do jeito Z, Y ou X. Nesse caso, como X é 0, Y é 0 e Z tem o valor 1, a rotação vai ser em cima, então, do eixo Z. Como existe a possibilidade, então, de rotacionar em cada eixo, a transformação pela matriz identidade vai ocorrer de forma diferente para cada um dos eixos. Se eu tiver como resultante, né, a translação no eixo X, X se mantém constante e a operação vai ocorrer entre os eixos Y e Z. Se a rotação for no eixo Y, os valores de X e de Z se transformam, o valor de Y se mantém constante. Mesma coisa, se eu fizer rotação no eixo Z, o valor de Z se mantém constante e os valores que vão sofrer a operação matemática é o eixo X e o Y. Então, a rotação em torno da origem, ele vai permitir que o meu objeto leve em consideração a origem do meu plano cartesiano e fará então a rotação a partir do ângulo definido em radianos. Se nós quisermos uma rotação num ponto arbitrário, vamos imaginar que esse ponto que eu quero que seja feita a rotação, o que eu tenho que fazer? Eu pego os eixos, né, desse objeto, translado o objeto e centro ele na origem, aplico a rotação e aí translado de volta para a posição que eu quero, ok? Então eu tenho que fazer uma translação duas vezes, né? Então a operação ela vai ser concluída com uma translação, uma rotação e depois uma translação de volta. Com esse conceito final, nós encerramos a aula de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!